sentindo a energia dos espíritos superiores que desde cedo estão a preparar este ambiente de harmonia, de fraternidade, de equilíbrio e saúde. Precisamos muito de saúde. Todos nós que estamos aqui neste planeta somos considerados pessoas doentes. E Jesus foi muito claro quando disse que não veio para os sãos, veio para os doentes. Algumas pessoas estão doentes, mas não têm consciência da sua doença. Não percebem que estão vivendo num mundo de ilusões. Mas chega uma hora em que é preciso despertar. É preciso acordar. Nas minhas palestras eu gosto de falar num tom de voz que seja bem claro, que seja bem compreensivo. Em alguns momentos eu gosto de falar um pouco alto, para realmente a gente conseguir absorver essa palavra que vem do alto. Uma palavra de vida eterna, uma palavra que transforma, que regenera. Porque nós estamos passando por um período que é considerado como transição planetária. Nós estamos num processo de mudança. Então nós não temos tempo a perder. Jesus usa uma metáfora através de várias parábolas, e tem uma que chama a atenção quando ele fala dos trabalhadores da última hora. Então a hora é chegada. São chegados os tempos de renovação. Nós não temos tempo para perder. E quando a gente dorme no momento que não é apropriado, a gente está perdendo uma manifestação que está vindo do alto. Uma orientação, um recado que vem da espiritualidade superior. Por isso que eu estou falando em acordar. Vocês já pararam para pensar e perceber e analisar cada sílaba desta palavra, deste verbo? Olha, acordar. Separa a sílaba. É dar cor. Porque a vida não é preto e branco. Vocês já pensaram como seria terrível se nós tivéssemos uma patologia, uma doença, que fizesse com que a gente só visse a vida preto e branco? Tem pessoas que são daltônicas e têm dificuldade de distinguir algumas cores. E isso gera efeitos negativos. Imagine você ser deficiente visual. Eu estou aqui com meus óculos, desde jovem uso. Tem gente que tem vergonha de usar óculos, né? Mas não tem vergonha de ficar assim, tá vendo? Deixa eu ver. Não é? Menino usa um óculos. Não, eu vou marcar. Ah, eu tenho. Tá onde? Ah, tá em casa. Como é que pode isso? Não é? Qual a dificuldade de usar um óculos? Então, preste atenção. Como o ser humano consegue ser tão orgulhoso ao ponto de ter dificuldade de pedir ajuda. Ajuda profissional. Ajuda ao outro, porque ninguém vive sozinho. Nós temos que viver em sociedade. Por isso que é tão bom estar aqui. Que bom que conseguimos superar uma pandemia. Nós somos sobreviventes. Existem alguns que estão aqui que a gente não consegue ver, porque são espíritos desencarnados. Tirando esse público que é enorme, a gente sabe que é muito maior a quantidade de espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Mas nós que estamos aqui, neste plano terreno, neste momento, assistindo essa palestra,
nós somos sobreviventes, não só de uma pandemia, mas de várias situações que eu tenho certeza que cada um daqui já passou ou ainda está passando. Existe um ditado que é muito forte e é verdadeiro. Cada um no seu canto chora seu pranto. Tem gente que chora escondido no banheiro. Tem gente que chora escondido no quarto. Já tem gente que chama a atenção, chora alto, chega a gritar de desespero, de pânico. Existem pessoas que estão sofrendo de síndrome do pânico. Outras estão sofrendo de depressão, ansiedade. Já outros sofrem por conta do ciúme, da inveja. Qual é o tema da palestra de hoje? Vocês prestaram atenção no tema da palestra de hoje? Quem lembra? Causas atuais das aflições. Onde está escrito esse tema? Está nesse livro. E aí eu quero ver quem já está estudando, lendo, quem já possui esta obra-prima maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem aqui já tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Não se preocupe, não vou fazer pergunta, nada demais não. Só levanta a mão, cadê? Está com preguiça, aí tem gente que levanta a mão assim, é o que? Tem limite possível. Levanta essa mão. Olha aí que coisa boa, quantas pessoas já têm o Evangelho? A maioria. Agora, quem neste momento, essa semana, esse mês de agosto, estudou ou está estudando o Evangelho? De verdade, levanta a mão com alegria, com prazer, eu estou lendo, estou estudando o Evangelho. Uma das formas da gente ler e estudar o Evangelho é através de algo que é chamado de culto do Evangelho no lar. Vocês já fazem o Evangelho no lar? Quem faz o Evangelho no lar? Levanta a mão. Quem não faz ainda, procure fazer. É fácil. Você escolhe um dia na semana, um horário, com disciplina, junta a família e vai ler o Evangelho em família. Ah, Glauco, minha família não quer saber do Evangelho. Tem problema não. Ninguém vai ser obrigado. Um dia vai chegar um momento de despertar, de acordar. E aí tem duas formas principais da gente despertar. Vocês lembram quais são essas duas formas? Eu acho que vários palestrantes já disseram. Ou desperta pelo amor, ou desperta pelo que, gente? Cadê? Pode falar. Dor de ouvido, dor de cabeça, dor no joelho, dor em qualquer parte do corpo. Existem dores físicas, mas existem também dores psicológicas, emocionais. Vocês já sentiram angústia? Terrível. Mas acontece com muitas pessoas. Eu frequento o centro espírita desde criança. Graças a Deus eu tive uma infância muito boa e eu não sofri. Hoje eu sou psicanalista, atendo no consultório e eu já atendi crianças que sofrem de depressão por conta de traumas. Isso é uma realidade que poucos estão dando atenção. Tem crianças com problemas de ansiedade, crise de ansiedade. Graças a Deus eu não tive. E aí quando eu era criança eu frequentava o centro, assistia palestras às vezes, participava da evangelização infantil, depois da evangelização juvenil, grupo jovem, mocidade espírita, com muita alegria. E aí adolescente, jovem, assim, criança, lá 10, 11, 12 anos, comecei a olhar porque a angústia, meu Deus, o que é isso que esse palestrante está falando? Graças a Deus até aquele momento eu não tinha passado. Minha gente, quando veio aquele momento de adolescência, puberdade, primeiro amor, primeira dor de cotovelo, né? A gente começa a ver o que é a tal sofrência. Naquela época não tinha Marília Mendonça fazendo sucesso, né? Mas a gente já sabia o que era sofrer. Quem nunca sofreu por amor?
ou por uma perda de um amor, ou por uma paixão avassaladora, e tantos outros motivos que levam a dores que são emocionais. E aí eu descobri o que é essa tal angústia, que é difícil da gente descrever, né? Cada um sente de uma maneira diferente. Tem hora que a gente diz, eu não sei nem dizer o que eu estou sentindo, doutor. É uma coisa que vem, e aí eu não sei, parece que eu vou morrer. Tem gente que vai para a emergência, acha que vai ter um infarto. Ai meu Deus, vai fazer o eletro, tá normal. Como é que pode? Tá normal, tá normal. E aí você quer ajuda ao médico, é psicológico. Não é psicológico, eu estou morrendo. Calma, toma um Rivotril, tá tudo bem. Não é? Mas não resolve tudo com remédio. Principalmente tarja preta. A gente precisa entender o avanço da medicina. A gente precisa entender a psiquiatria. Tem gente que duvida, tem gente, não quero saber de remédio. Mas às vezes o remédio é importante. Tem que saber usar, tem que procurar profissionais sérios, que tenham ética. Porque infelizmente existem alguns que são vendidos por uma indústria farmacêutica. Não é à toa que o Brasil é campeão de compra, de venda, de negócios. Toda esquina tem uma tal de drogaria. Como é que pode isso? São drogas. Na minha época eu tinha campanha, não as drogas. Hoje parece que você é obrigado a tomar droga, toma quantos remédios? Calma, não é assim não. Nem tudo é remédio químico. Existem remédios naturais. As plantas, olha que coisa linda que tem aqui. Jardim na entrada, jardim ao fundo do jardim. Vocês já pararam para perceber? No meu consultório tem planta, tem paciente que só vai perceber a planta depois de meses de tratamento. Porque está tão cego ali no problema que nem percebe. Eita, essa planta estava aqui, doutor. Eita, você comprou agora? Eu falei assim, não, está ali desde o início do ano. Não é? Porque às vezes a gente só olha para onde? O nosso umbigo, o problema, para a situação que a gente está passando. E eu não culpo, não é maldade, não é falha de óculos que precisa mudar. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. O pior surdo é aquele que não quer escutar. Então tem gente que se incomoda, eu não quero ouvir. E aí foge da verdade, porque a verdade te incomoda às vezes. E hora que a gente quer só alguém para... Não, porque isso, porque... Sim, mas eu posso falar. Ou você vai ficar só ouvindo? Só falando e eu ouvindo. Então, você também tem que ouvir. Quantas vezes a gente tem dificuldade de ficar aqui 50 minutos, 55 minutos, 1 hora, ouvindo uma palestra? Tem gente que fica agoniado. Cadê? Não acaba não. Tem hora dessa palestra. Não é? Nem todo mundo consegue ouvir com atenção a palestra do início ao fim. Mas Deus é muito sábio. Olha o que é que Ele fez. Nos deu 2 ouvidos e uma boca. Imagina se fosse o contrário. Tem gente que fala pelos cotovelos com uma boca só. Esquece, gente, assim. Ainda fala acelerado. Não, porque eu estava vindo para cá e o carro quebrou, mas a mãe tem que pagar aquela conta, porque depois de entrar carro, ela não vai fazer o jantar, e depois tem que falar com a mamãe também, ainda hoje. Olha, fala com o teu filho. Calma. É difícil acompanhar, mas você está falando da coisa, já entra em outra. E aí fica tudo bagunçado, tudo confuso. E isso gera o quê? Aflição. E aí Jesus, ele, num momento histórico, épico, um dos clímax da sua permanência aqui no campo material, na carne, porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, e aí ele sobe ao monte e ele dá um sermão belíssimo. Vocês lembram do sermão da montanha? Dentro desse sermão tem, logo no seu início, as bem-aventuranças. Vocês lembram das bem-aventuranças? E uma delas, Allan Kardec escolheu para ser o título do capítulo 5. Como é o nome do capítulo 5? Quem sabe? Bem-aventurados... Quem? Todos nós aqui, ó. Os aflitos.
aflitos. Estou falando sobre o assunto? Estou falando. Estou fugindo do tema, não. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Vocês lembram por quê? Continuação da frase, vamos lá. Porque serão consolados. Quem lembra dos tempos verbais? Pretérito ou passado, presente ou futuro. Serão consolados. Que tempo está? Futuro. Ou seja, tem que ter paciência. Porque a gente não vai ter o consolo imediato. Tem paciente que é agoniado, avexado, como diz a gente, num bom nordestino, nordestinês. E aí vem um grande cantador dizer, se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. Não. Para que se avexar? Por que essa ansiedade? E aí você vê tudo para ontem. Como é que pode isso? Ontem já passou. Não, Cláudio, eu quero isso aqui para ontem. Não pode, é impossível. Eu tenho que entender o ritmo de cada um. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Não adianta eu querer frutos, benefícios antes da hora. E aí eu vou colher o fruto verde, não vai estar saboroso como um fruto maduro. Vocês estão conseguindo entender, gente? E aí? Será que vale a pena tanta ansiedade? Como é que a gente fica quando está com ansiedade? Tem gente que fica suando as mãos, os pés, escurece. Tem gente que fica com o estômago queimando. É uma coisa que ninguém hoje em dia tem, né? Gastrite, azia, refluxo, né? Ninguém tem isso. Não, vocês já ouviram falar? Alguém tem isso? Alguém já fez uma tal de endoscopia, uma coisa assim? Não, né? Claro. Insônia. Alguém já ficou uma noite em claro, virando assim na cama com um lado, o outro, cadê? 2 horas, 3 horas, vou pro WhatsApp, vou pro Instagram, vou pro TikTok, vou jogar Candy Crush, né? E fica aí nos joguinhos. Quando vê o dia amanheceu, e cadê o sono? Insônia é um dos sintomas dessa tal ansiedade. Isso é uma aflição da atualidade ou não é, gente? E quais são as causas atuais das aflições? Vamos ver o que Kardec nos diz? Está no capítulo 5. Vamos ver, eu quero ver a memória de vocês. Como é o nome do capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos. Vocês conseguem repetir ou estão já cansados? Está nem na metade da palestra ainda, viu? Vamos embora. Como é o nome do capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos. Como é o nome da mensagem, que é o título da palestra de hoje? Causas atuais das aflições. Vocês conseguem repetir? Causas atuais das aflições. Vamos ver o que Kardec fala sobre isso? Item 4. As vicissitudes da vida são de 2 espécies. O que são as vicissitudes? Essa palavra não é muito comumente usada, nem todo mundo entende o que é. Vicissitudes são problemas, dificuldades, desequilíbrios. E aí? Aflições. Vicissitudes são sofrimentos. Então, os sofrimentos podem ser observados e classificados como tendo 2 causas principais. Isso é que Allan Kardec fala. Ou, se assim se quer, tem 2 fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Existe falha de caráter. Como está a nossa conduta? Existe um livro pequenino, foi escrito pelo espírito de André Luiz, eu acredito
quase todo mundo aqui já ouviu falar de André Luiz. Foi um médico quando esteve entre nós. E ele escreveu, através de Chico Xavier, o livro Nosso Lar. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Levanta a mão. Maravilha. Por isso que eu gosto do Antônio de Pádua. Eu também um pouco gosto de ler. E quem não gosta vai querer ler agora. Mas tem gente que prefere assistir o filme. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Levanta a mão. Levanta com alegria para causar inveja em quem não assistiu. Muito bem. Em breve vai ter o Nosso Lar 2. Eu quero todo mundo lá no cinema, viu? E se encontrar comigo, pode falar: olha, Cláudio, eu vim ver o filme que o senhor falou na palestra. Ou você, tanto faz, pode me tratar de qualquer forma. Nosso Lar 2, baseado no livro que vem depois do Nosso Lar. Como é o nome desse livro? Quem sabe? Eita, vai ganhar um prêmio. Os Mensageiros. Quem são os mensageiros? Todos nós somos mais ou menos mensageiros, porque todos nós somos mais ou menos o quê? Médiuns. Quem é o carteiro? Né? É aquele que dá aquela carta. Hoje em dia quase ninguém mais ganha carta, né? Só o WhatsApp, torpedo, e-mail, né? As cartas de hoje em dia é um tal de boleto, eu não sei muito nada disso. Chega tanto. Né? Tirando isso aí, os médiuns são os mensageiros, lembrem disso. Então, quem puder, leia esse livro, é maravilhoso. Lá fala de alguns espíritos que ficam dormindo, sabia? Eu comecei a palestra falando do sono, né? De acordar, de despertar. Você sabia que tem espírito que depois que desencarna fica dormindo por um tempo? E aí demora um tempo para despertar. Então, nesse livro tem um capítulo que fala sobre isso. Por que eles estão dormindo? Vai ler o livro. Eu não vou dizer. Vou contar o livro? De jeito nenhum. Procure. Como é o nome do livro? Os Mensageiros. Quero ver a memória de vocês, viu? Tem gente que parece estar com Alzheimer precoce aí. Olha, preste atenção. Na minha palestra ninguém dorme, viu? Tem gente que está tentando aí, mas eu boto para acordar. Vamos embora. Olha o que Kardec diz. Que muitas aflições que nós passamos têm por detrás uma consequência do caráter e da conduta daqueles que não suportam. E aí eu lembro de um livro de André Luiz. Falei do Nosso Lar, falei dos Mensageiros, mas aí depois de um tempo veio um outro livro chamado Conduta Espírita. Esse livro veio através de Valdo Vieira, que foi amigo de Chico Xavier, depois acabou se afastando. E indo por um outro caminho, a gente respeita a liberdade de cada um. Ninguém é obrigado a permanecer espírita ao longo do tempo. E aí a gente percebe nesse livro Conduta Espírita como nós precisamos melhorar o nosso comportamento para ter uma vida mais saudável. Então Kardec ele foi muito feliz, muito sábio, quando ele coloca nesse texto essa questão da conduta como sendo um dos fatores que nos leva às aflições. Então nós temos que mudar nossas condutas. Nós temos que modificar nosso caráter para termos uma vida mais saudável. E aí a mensagem continua. Quantos homens, lembrando quando ele fala homens aqui, são seres humanos, tá? Homem ou mulher. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Olha aí, três temas. Três temas que causam muitas aflições. Imprevidência. A gente só lembra da previdência de um tal de INSS. Né? A gente que paga chorando. Mas peraí, quando vai ficar mais velha, vai correr atrás, né? Cadê? Eu quero o meu dinheiro. Será que você pagou o suficiente? Quando a gente é jovem, geralmente a gente não pensa que vai ficar velho, que vai precisar, que vai ficar idoso. É quase um xingamento. E eu sou velho? Ninguém quer ser velho ou velha. Por quê?
Qual o problema de ter cabelos brancos? Qual o problema de ter rugas? Pé de galinha, esse é o nome que se dê, né? Meu Deus do céu. Aí o povo gasta um dinheiro danado com tal de botox, fura de um lado, fura do outro, puxa de um lado, puxa do outro. Tem uma tal agora de harmonização facial, né? Que você olha assim, quem é esse mesmo? Está mudando demais, né? Você não sabe se está melhorando, se está piorando. Algumas vezes você não sabe se a pessoa está rindo, se está chorando, né? Minha gente, quanto de dinheiro está sendo gasto por conta de vaidade, de estética? Aí você vê as pessoas precisando cuidar da saúde mental, aí vai ver quanto é um psicólogo. Ah, é caro uma sessão. Ah, tu dá não sei quanto no botox, mas não quer dar tanto ao psicólogo, né? Quanto que você não gasta numa noite, num restaurante, num barzinho, numa festa, numa farra? E por que você não quer gastar com a saúde? É interessante a gente fazer essa análise. Por que a gente reclama tanto do preço dos serviços que são prestados? Mas às vezes a gente não questiona o preço dos produtos que a gente consome. E a gente vai acumulando, acumulando. Para que tantos pares de sapato? Me diga, você é uma centopeia? Não é. Só tem 2 pés. Não, mas é um pé. É um sapato para sair, é um sapato para trabalhar, é um sapato do dia a dia, é um sapato para isso, um sapato para aquilo. Realmente, é bom você ter mais de um par de sapato. Mas será que precisa de tantos assim? E aí a ostentação é você mostrar que tem um monte de roupa no seu guarda-roupa. O guarda-roupa está cheio, abarrotado, você olha assim, não tenho roupa para sair hoje. Todo mundo tem roupa. Peraí. Não está enxergando bem não? E essa roupa toda, essa daí está velha. Comprei mês passado, e mês passado já não é velho. Muitos de nós fomos criados, né, em épocas em que só se comprava roupa no final do ano e às vezes no São João. E a gente sobreviveu, usando roupa de irmão mais velho, de primo, né, de segunda, terceira, quarta mão, né, e a gente estava lá usando. E hoje os pais, não, meus filhos não vão passar por isso. Aí toma comprar coisa para o menino. Eu quero, toma, eu quero. Parcela em 10, 20, 50 vezes. Aí depois vem a fatura do cartão, é errado. Como é que pode mudar isso? Gastou. Agora corra atrás para pagar, senão o juros é alto. E aí tem o tal de SPC, né, parece, Serasa. Vocês não conhecem muito sobre isso, graças a Deus. Tem muita gente endividada por aí. Cuidado, porque isso chama-se o quê? Imprevidência. Vocês estão entendendo que tem a ver com o assunto? Jesus falou sobre isso. Será que Jesus falou sobre isso? E aí eu lembro de uma passagem maravilhosa. Não está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está na Bíblia. Jesus falou, está lá no Novo Testamento. Uma frase que para mim é muito importante. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Vocês lembram dessa passagem? Conseguem repetir? Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Precisa de tanto adorno? Precisa de tanta joia, brinco, colar, pulseira, anéis? Cadê? Precisa. Simplicidade. Cadê o ouro? Tem alguma parte aqui com ouro? Tem alguma imagem folheada a ouro? Tem algum luxo aqui nesse centro? Ou em qualquer outro centro espírita que você já foi? Cadê? Simplicidade. Infelizmente, muitos homens, mulheres se desviaram no caminho do luxo e da riqueza, por conta da ambição desenfreada. Mas vieram espíritos de luz, enviados por Jesus de Nazaré,
E um deles eu tenho uma ligação muito forte. E ele veio forte agora na imagem. São Francisco de Assis. E ele veio para conversar cara a cara com o Papa. E dizia a ele que ele não precisava usar aquele anel, não precisava de tanto luxo. E quando ele ouviu, Francisco, edifica a minha igreja, e ele não entendeu. Ele foi construir uma igreja de tijolos. Até hoje está lá a igrejinha. São Francisco construiu. Ele termina a construção, ele pensa, eu fiz o que Jesus pediu, eu construí, eu edifiquei a igreja. E quando vem, ele escuta de novo, Francisco, edifica a minha igreja. Como? Eu já terminei, está pronta a igreja. Não, Francisco, não é a igreja de tijolos. A igreja está sendo destruída, corrompida, e ainda hoje nós temos padres a ser bispos corruptos. Isso é terrível, mas isso não acomete só a igreja católica, também dentro da igreja evangélica, pastores corruptos, infelizmente também dentro dos centros espíritas, médiuns, palestrantes corruptos, falhando por conta de quê? Da ambição. Está aqui no Evangelho, eu acabei de ler. Vocês lembram? Imprevidência, que está associada à imprudência, não é isso? Depois ele falou sobre o quê? Orgulho e depois ambição. Ambição de quê? Por que querer tanto poder? Me diga. Você sabe com quem está falando? Olha só. Quanta prepotência que algumas pessoas chegam a dizer, não é? Eu sou da família tal. Que importa teu sobrenome? Que importa se teus antepassados foram senhores de engenho? Ou senhores feudais? Ou pessoas que foram escravizadas? Ou indígenas que foram massacrados de maneira cruel? Hoje, quem és tu? Esta é a grande questão, porque a doutrina espírita é filosofia. Vocês lembram? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Tem gente que está por aí assim, ó. Minha mãe dizia que era banda voou. Isso aí é banda voou, meu filho. Banda voou. Vem Zeca Pagodinho para me explicar. Deixa a vida me levar. Vida leva. O banda voou. Maria vai com as outras. Não, tá todo mundo no TikTok, eu vou estar também no TikTok. Por quê? Eu que não uso nem como. Você quer usar? Eu respeito. Quem sou eu para ajudar? Salvou vidas. Durante a pandemia, muita gente estava muito mal, precisou do TikTok para se divertir, é uma forma de entretenimento. Outros preferem futebol, outros preferem Big Brother, outros preferem a novela. Cada um tem a sua forma de passatempo. E aí a gente vai com a multidão, com a maioria. Aí vem Jesus e diz: muitos são chamados, mas poucos o quê? Os escolhidos. É um grupinho VIP, viu? Vocês têm seria VIP para estar lá dentro desse grupinho. Não é qualquer um. Tem que ter uma roupa adequada. Não tenho nem roupa para ir. Roupa não gosta. Chique. É um grupo ali seleto. Mas eu estou me esforçando para estar lá. Não é fácil não, viu? Quem disser que é fácil está me enganando. No canto da sereia, iludindo ali, ó. Essa teoria, né, da prosperidade. Doidíssimo! Você vai ficar milionário. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que já inventou até o trízimo. Já ouviram isso? 3 vezes mil dízimo. 10%, não é 30% agora já.
É algo negócio sério. Ambição. O ser humano sempre querendo ser mais. E aí você vê alguns seres humanos se transformando em lobos, leões, vampiros, sugando o outro, a energia do outro. A gente vê isso no campo espiritual também. Então, essa ambição leva o homem a querer poder, status, riqueza, dinheiro. Tem um personagem, né? Tem um filme baseado num livro que ele fez, ainda faz sucesso, chamado O Senhor dos Anéis, vocês lembram? E aí tem aquele ser bem esquisito, estranho, meu precioso. O anel era precioso, ele só olhava aquilo. Tem gente que parece aquele monstro com dinheiro, apegado aos bens materiais. Desencarna, mas não consegue se desapegar da casa, da família, do trabalho. E você vê aquela casa mal assombrada. Por que a casa está mal assombrada? Quem está ali? Você vai descobrir que tem alguém que morava ali e não quer sair daquele lugar e fica afastando as pessoas. Vários casos reais catalogados nesse sentido. Isso é o que, gente? É o apego. Quando é que a gente vai entender que nós estamos aqui para usufruir? Nós somos usuários. Por quê? Estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira vida não é aqui. É a vida espiritual. A doutrina espírita nos mostra, nos comprova que a vida continua. E aí a gente precisa se desapegar. Foi o que Francisco de Assis fez. Ficou nu no meio da rua. É doido, não é não? Não, doido. Um homem filho de um comerciante. Rico. O pai achava que ele ia continuar a riqueza. Foi uma grande decepção para o pai, Francisco de Assis. Mas ele fez o voto de pobreza. Será que a gente é capaz de fazer isso? Desapego é fundamental. A gente vê hoje em dia, já se falando já há alguns anos, mas é um conceito, de certa forma, ainda bem atual. Você já ouviu falar em minimalismo? Então a gente precisa aprender a viver com o mínimo necessário. Para que uma casa tão grande? Para que tanto exagero? Para que ter tantos carros, tantas casas? Ah, uma casa de praia, uma casa de campo, uma casa... Meu Deus! E aí você vê uma sociedade voltada para o ter, em vez de ser voltada para o ser. Lembra qual é a pergunta? Quem eu sou? De onde eu vim para onde? Ter um objetivo, ter uma finalidade. Para onde eu vou é entender o futuro, planejar, fazer projetos, sonhos. Precisa ter. Então existe essa ambição que é de um viés positivo. Ah, eu quero ter algo melhor para mim, para minha família. Isso não é um crime, isso não é um pecado. Você querer ter uma vida melhor. Mas até que ponto isso é o mais importante? Tem gente que passa por cima do outro, briga com a família. É uma coisa que não tem muito por aqui, né? No Rosarinho, Recife, briga de família, briga de irmão com irmão, tá de herança, então, de jeito. Mas aí a gente vê essa ambição desenfreada que faz o homem lutar contra outro homem, duelos, né? Muitas vezes em busca dessa questão material. Vamos continuar a mensagem? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem? Tem ordem aqui nesta casa? Tem que ter ordem. Na sua casa tem ordem? Como é que está seu guarda-roupa? Como é que está na gaveta? Como é que está seu quarto? Como é que está sua mesa de escritório? Tem que ter ordem. Não é à toa que está na bandeira, né? O nosso pavilhão nacional, a bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então Kardec fala da ordem. Muitas pessoas estão sofrendo por conta de quê? Falta de ordem, que leva ao quê? A desordem, desorganização, bagunça.
Falta de perseverança. Quantas pessoas desistem? Hoje mesmo eu recebi a mensagem de um paciente desistindo da terapia. Estava indo tão bem no processo, mas ele desistiu. O que é que eu posso fazer? Nem todo mundo está pronto para um processo de autodescobrimento. Vocês lembram quem eu sou? É difícil encarar o Glauco Guedes com seus defeitos, com seus transtornos. Aqui na palestra é muito bonito. Olha, Glauco Guedes palestrante. Tem uma oratória, porque eu fiz curso de oratória. Sou um palestrante, porque eu fiz curso de palestrante. Para poder chegar aqui e falar de uma maneira que chama a atenção, com o meu carisma, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria. Mas eu não sou o tempo todo assim. Eu sou o tempo todo uma pessoa religiosa. Dentro do centro espírita, dentro da igreja, é mais fácil, né? A gente ser bonzinho, não, né? Tem gente que vem, irmão, paz do Senhor, meu Deus, Jesus te abençoe, irmãozinho, irmãzinho, ai, tá voltando para casa, leva para tu ver, bem isso aqui é. Chega sem avisar na casa dessa bênção para tu ver. Vai pra lá, menino, tira esse cachorro daqui, tira esse cachorro. Para não falar palavrão, né? Outras coisas, mas isso não é? Ser espírita dentro do centro espírita é muito fácil. A gente tem que ser espírita no trânsito maravilhoso do Recife. De 8 horas da manhã, próximo dos colégios, assim, sem muito movimento de aluno, as motos e tantas outras questões que a gente acha que tem por aqui, né? Buracos, alagamentos. Aí eu quero ver ser paciente. Aí eu quero ver ter autocontrole. Quantas pessoas estão tendo problemas de saúde graves, infartos, por conta desse excesso de estresse? Então, o centro espírita é um ambiente em que a gente vai desenvolver a paz. Então, é importante a gente desejar a paz. Mas não só para quem é da mesma religião. Por que o evangélico só deseja a paz do Senhor para quem é da mesma igreja que ele? Não, a paz do Senhor é para todas e todos. Homens, mulheres, crianças, idosos, brancos, pretos, indígenas, pardos, amarelos, seja lá que denominação queira colocar. Somos todos irmãos e irmãs. A gente precisa aprender a conviver em harmonia. Então, a perseverança é uma virtude que precisa ser cultivada para que a gente não desista. Quantas pessoas desistiram do tratamento espiritual, abandonaram, não vieram mais ao centro? Por falta de perseverança, não conseguiram obter o êxito, a saúde. Para que a gente consiga o que a gente quer de bom, a gente precisa ter perseverança. Começar um curso, terminar o curso. Por que a pessoa abandona a faculdade? Pelo menos tranca, se for por um motivo sério. Alguém está doente, eu fiquei doente, não posso continuar esse curso, vou trancar, mas depois eu vou voltar. Mas abandonar um curso de inglês, um curso de aprender uma música, aprender uma língua, ou um curso superior, um mestrado, um doutorado. Você vê, as turmas começam cheias, mas vai lá no último período para ver. Poucos sobrevivem, né, ao longo do processo. E um dos motivos é a falta de quê? Perseverança. E aí existe um centro espírita lá perto de onde eu moro. Eu moro bem perto daqui, gente. Em Ouro Preto, Olinda. Aí lá perto de Ouro Preto tem um centro. Fica em Tabajara. Vocês conhecem a cidade de Tabajara? Na divisa de Olinda e Paulista. Lá tem um centro chamado Persevere. Eu já dei palestra lá, maravilhoso. O nome do centro qual é? Persevere. Olha só que interessante. Para que a gente persevere, para que a gente não desista. Existe, né, uma palavra, né, uma frase que é bem repetida, parece um jargão. Sou brasileiro, não desisto nunca. Olha que muito brasileiro não desiste. Mas a gente se ilude, né, com essa ideia do brasileiro perseverante.
Infelizmente, nem todo mundo persevera. Vamos continuar a mensagem? Vou repetir. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Olha que interessante. Que desejos você tem? Se você deseja muita coisa ao mesmo tempo, você perde foco. Agora, eu quero fazer yoga, quero fazer jiu-jitsu, quero fazer crossfit, dança do ventre, natação, vou pedalar. Peraí. Calma. Você não é um povo. Quantos braços você tem? Então, aprenda a fazer uma coisa de cada vez. Não dá para você estar no celular, assistindo televisão, conversando com sua mãe e cozinhando ao mesmo tempo. Ah, mas eu consigo, Glauco. Consegue como? Será que você consegue fazer bem feito tudo? Você pode até fazer tudo ao mesmo tempo. Não é à toa que o filme fez maior sucesso, ganhou vários prêmios, até Oscar. Tudo junto ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. A mulher estava ali doida em várias vidas, em várias dimensões de possibilidades. Tem gente que não aguentou assistir o filme. É difícil acompanhar. Como é que a pessoa pode ser várias pessoas? Mas na reencarnação a gente reencarna várias vezes. E aí, eu não sou Glauco Guedes. Eu estou, nesta encarnação, meu nome completo é Glauco Araújo Guedes. Nesta encarnação. Eu estou como palestrante espírita desde os meus 15 anos. Esse ano, se Deus quiser, eu chego aos 40. Agora em novembro. É mais da metade da minha vida dedicada a este trabalho de divulgar a doutrina espírita, de estudar o Evangelho. E desde criança minha mãe colocava, bora, senta aqui na mesa, vamos fazer o Evangelho lá. Ah, mas eu quero brincar, eu quero jogar videogame, eu quero estar na rua. Não, fica aqui. Minha mãe tinha autoridade naquele lá. Eu era criança, não tinha escolha. Eu podia chorar, poderia ficar com raiva da minha mãe, mas hoje eu agradeço a ela em espírito do outro lado, onde ela estiver. Mas enquanto ela esteve aqui, fisicamente, eu agradeci várias vezes. Porque ela me incentivou para que eu, com 15 anos de idade, um adolescente, já estivesse dando palestras. O incentivo dela, que também foi palestrante. Então a gente precisa, gente, educar as crianças. Cadê os jovens aqui? Cadê os adolescentes? Cadê as crianças na evangelização? Precisam voltar a esse trabalho. Daqui a pouco a gente vai tudo desencarnar. Vocês já pensaram nisso? Eu quero ver vocês daqui a 40 anos. Quem vai estar aqui? Daqui a 50 anos. Quem vai estar aqui? Cadê as crianças e os adolescentes? A gente não quer ver essa realidade, né? Mas vocês sabem que todo mundo vai morrer aqui, né? Eu também. Ninguém escapa, não. Ninguém vai ficar para semente, não. Então nós temos que encarar essa realidade. O Espiritismo nos mostra que a morte não existe no sentido de que vai acabar. Não. A morte é uma transição, é uma mudança para a nossa verdadeira vida. É a vida espiritual. Vida espiritual. E a gente toma consciência de quem eu sou. Então, como eu disse, nesta encarnação, eu estou Glauco Araújo Guedes, mas eu não sou Glauco Araújo. Eu já fui vários outros nomes que eu não me lembro. De onde veio esse nome? Allan Kardec. O nome dele, lá na França, não era esse. Como era o nome dele? Vocês lembram? Hippolyte Léon Denis Rivail, professor Rivail, ele era conhecido. Grande pedagogo. Vocês assistiram o filme de Kardec? Levanta a mão quem assistiu o filme Kardec. Está na Netflix, gente. Vocês têm que assistir. Vale a pena. Por que a gente vê tanta besteira aí? Que filme bom a gente não vê? Aí vai assistir, deu o que der, um monte de sobrinho comendo o outro. Vem mesmo. Um monte de sangue nojeira, vai dar várias temporadas.
que você está escolhendo para assistir? O que você está consumindo? Quem você está seguindo no Instagram? O que você está vendo? Então você precisa fazer uma reciclagem, uma peneira. Nas minhas palestras eu gosto de contar histórias. Eu aprendi que a história é muito importante numa palestra. Eu vou contar a história de um grande homem que veio antes de Jesus. Você já ouviu falar de Sócrates? Grande filósofo. Conta-se que Sócrates tinha um grupo de amigos e tinha um deles que tinha um defeito horrível, que graças a Deus hoje em dia não tem mais aqui em Recife, é um tal de fofoqueiro. Graças a Deus aqui não tem. Nem em Olinda, graças a Deus. Mas você já ouviu falar de gente que gosta de contar novidade. Aí veio um homem ou foi uma mulher, eu sei que é pior, se é um homem ou uma mulher fofoqueira. O pessoal fala da mulher fofoqueira, mas tem nome que é pior. Eu trabalho no quartel do Corpo de Bombeiros, que a maioria é homem ou povo fofoqueiro. Eu sou um homem lá, eu olho, meu Deus. O espírito não tem sexo, gente. Ora você é homem, ora você é mulher. Então, defeitos todos nós temos. E existe esse defeito terrível, que é a maledicência. Vamos chamar assim, né? Fica mais bonito do que chamar fofoca, né? Tá? Aqui no Evangelho, Kardec foi muito inteligente, não botou fofoca. Botou como? Maledicência. Olha que nome bonito, né? Um negócio tão ruim. Maledicência. Chegou uma pessoa que eu não sei se foi homem ou mulher. Sócrates, está sabendo da novidade? Deixa eu te contar. Ninguém nunca viu isso, né? Aí Sócrates olhou assim, já conhecendo essa peça boa, essa joia rara. Disse, olha, você já passou pelos 3 filtros ou 3 peneiras. Vocês conhecem a história das 3 peneiras de Sócrates? Quero ver quem lembra. Qual é a primeira peneira que a gente tem que passar antes de falar alguma coisa? A peneira da verdade. Isso que você está compartilhando no WhatsApp, isso que você está postando no Instagram, no Facebook, é 100% verdade? É fato ou é fake? Na época de Sócrates já existia fake news, já existia boato. Então a primeira peneira qual é? Pode melhorar. A primeira peneira qual é? Agora. Vamos supor que seja uma verdade. A pessoa pensou, não. É verdade. Posso contar agora? Não, calma. Passe pela segunda peneira. Essa informação que você está dizendo que é verdade. Mas precisa passar pela segunda peneira. Qual é a segunda peneira? Bondade. Isso que você vai me dizer tem um conteúdo de bondade ou de maldade? Qual é a sua intenção em dizer isso? Ah, a minha melhor intenção. Eu estou dizendo isso, não é com intenção ruim, não é maldade, é bondade. Ai, que bondade. Então vamos passar pela terceira peneira. Qual é a terceira peneira? Utilidade. Isso que você vai me passar, informação, tem alguma utilidade para mim? Me diga. Quantas pessoas morreram de Covid hoje? Tem alguma utilidade para mim? Preciso saber essa informação. Eu não quero saber. Por que eu quero ficar alheio? Eu quero ser uma pessoa fora? Não, porque eu não trabalho vendendo caixão, eu não trabalho funerário. Para saber quando está morrendo. Se essa informação me deixa mal, eu não preciso ficar acompanhando todo dia essa informação. Agora, claro, eu tenho que ter uma noção das principais notícias e acontecimentos do mundo. A gente precisa filtrar as informações, filtrar o que chega para a gente, o que a gente compartilha pelo celular, o que a gente comenta no boca a boca. Então, vocês lembram quais são as 3 peneiras? Vamos lá? Verdade, bondade e utilidade. Ok? A partir de hoje, antes de falar algo, de postar, de divulgar, de compartilhar, lembrem dessas 3 peneiras. Então, o silêncio às vezes é muito importante. Tem uma plaquinha ali, ó. Vocês já viram? O silêncio é paz. Existe um livro que não é espírita propriamente dito, é espiritualista, chamado O Poder do Silêncio. É católico. É católico, escreveu também o livro O Poder do Agora. Já li esses 2 livros maravilhosos. Então você tem que focar no momento presente, viver o aqui e agora.
Tem gente que está aqui, mas está no pensamento. Não, quando chegar em casa eu vou fazer isso, a mãe tem que fazer aquilo, eu também fazer aquilo. Tem que se preparar, daqui a pouco é dia das crianças, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é... Calma! Não é daqui a pouco. Viva o momento presente. Quem controla seus pensamentos é você. Então a terapia ajuda você nesse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, para que você possa melhorar a sua vida e se tornar uma pessoa melhor. Então o tratamento espiritual é importante, cuidar do espírito, tomar o passe, água fortificada, assistir a palestra, tudo isso é importante. Mas não substitui o tratamento médico, não substitui o tratamento psicológico. Então é corpo, mente e espírito. Todos eles são importantes. A gente precisa ter esse cuidado, esse auto-amor. Então a mensagem de hoje, qual foi o tema da palestra de hoje? Causas atuais das aflições. Então nós vimos várias causas de aflições, não foram todas, não dá tempo de falar de tudo. Nós falamos daqueles que a gente viu mais importantes para o momento. Depois peguem o livro e leiam esse capítulo. Qual é o número do capítulo? Olha a fila. Maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é o nome desse capítulo? Bem-aventurados os aflitos. Lá você vai encontrar uma mensagem também muito bonita chamada Bem e Mal Sofrer. Todo mundo aqui sofre, mas será que a gente sabe sofrer? Existe o bem sofrer e existe o mal sofrer. Então, eu estou sofrendo. Eu acho que você também deve estar. Mas eu estou tentando bem sofrer. Eu não vou ficar chorando, me engano, tem toda a minha vida. Não. Eu vou desabafar na minha terapia. Eu tenho minha terapeuta. Para eu conseguir estar ali todo dia cuidando de tanta gente, eu também tenho que ter alguém para cuidar de mim. Isso é motivo de vergonha. Tem que ter coragem para pedir ajuda, tem que ter coragem para fazer o tratamento de maneira correta, com disciplina. E o tratamento inclui esse momento aqui, que é tão importante, que é o tratamento espiritual. Então, que Deus abençoe cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, no poder de Deus, que a gente possa continuar a perseverar no caminho do bem. Que Deus nos abençoe hoje sim.